Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal, o seu canal de história da filosofia no Oriente, no Ocidente e na África. A diversão é a fuga do autoconhecimento. Um homem poderoso, sem diversão, é uma pessoa cheia de miséria. Se o nosso estado fosse verdadeiramente feliz, não seria necessário distrair o pensamento para fazer-nos felizes. Acho essas frases pessimistas demais? Pois bem, nós estamos iniciando hoje, neste vídeo, uma trilogia sobre o pessimismo filosófico. Nós vamos abordar, nesses 3 próximos vídeos, três grandes filósofos pessimistas ocidentais. Hoje começaremos com o pessimismo de Blaise Pascal. Nos próximos vídeos abordaremos Schopenhauer e Kierkegaard. Se você se interessa pelo conteúdo de história da filosofia, aproveite o momento e se inscreva agora em nosso canal para receber conteúdo novo toda semana. Eu posto vídeo novo aqui no canal. Se inscreveu no canal? Então vai de meco! Para o Pascal, o ser humano é criatura constitutivamente miserável. O homem não sabe em qual posição colocar-se. Ele é visivelmente desviado e caiu do seu verdadeiro lugar sem poder encontrá-lo. O ser humano procura seu lugar por tudo, com inquietação e sem resultado, em meio a impenetráveis trevas. A lucidez dessa miséria ontológica do ser humano leva Pascal a ajoelhar-se invocando o sentido da vida, que o homem sozinho não consegue criar. Mas não é esse o caminho geralmente trilhado pela humanidade. Para ele, as misérias da vida humana estão na base de tudo isso. Logo que os homens se deram conta, escolheram o divertimento. Os seres humanos, não tendo podido sanar a morte, a miséria, a ignorância, decidiram não pensar mais nisso, a fim de serem felizes. A diversão é uma fuga frente à visão lúcida e consciente da miséria humana. É atordoamento. A única coisa que nos consola das nossas misérias é o divertimento. E, no entanto, essa é a maior dentre as nossas misérias, porque é ele, o entretenimento, a diversão, que nos impede principalmente de pensar em nós e inadvertidamente nos leva à perdição. Sem a diversão, nós estaríamos enojados e esse nojo nos levaria a procurar um meio mais sólido para dele sair. Mas o divertimento nos distrai e nos inadvertidamente chegar à morte. O momento da morte chega na nossa vida sempre de surpresa, pois escolhemos nos divertirmos para não pensarmos nela. Os homens são invadidos por preocupações desde a madrugada. E se acontece de terem algum momento de trégua, aconselha-se usá-lo para se divertir, para jogar, ocupando-se sempre completamente. A nossa mente sempre tem que estar ocupada. Como é insondável o coração do homem e como está repleto de sujeiras. Vive-se sempre ocupados ou no divertimento, por medo de ficar consigo mesmos, de olhar para si mesmos. Temos muito medo de olhar para dentro de nós mesmos. Temos muito medo sobre o que podemos achar lá dentro. Temos medo da nossa própria miséria, diz Pascal. Ele diz ainda: deixai um homem
muito poderoso e rico sozinho, sem qualquer satisfação dos sentidos, sem nenhuma ocupação para a mente, sem ninguém por perto. Deixai que esse homem poderoso e rico pense em si mesmo, à vontade, e logo percebereis que esse homem sem divertimento, sem entretenimento, sem nada para ocupar a mente, é o homem cheio de misérias. Por isso, tem-se grande cuidado para evitar tudo isso. E nunca falta ao redor de um homem poderoso, rico, famoso, um grande número de pessoas que providenciam para que aos seus negócios se sigam os divertimentos. E a cada momento que tem à disposição, estão atentos a fim de olhar prazeres e diversões. De sorte que nunca haja um momento vazio, ou seja, os poderosos estão cercados de pessoas atentas a não deixá-los completamente sozinhos e em condições de pensar em si mesmos. Sabendo bem que se pensar seria miserável, mesmo sendo rico, poderoso, famoso. A miséria da vida e a vaidade do mundo estão na mira de todos. E procuramos divertir-nos, distrair o nosso olhar daquilo que verdadeiramente somos e que nos constitui na nossa mais autêntica profundidade. E fazemos isso porque não suportamos nossa miséria e nossa infelicidade. A realidade é que nós somos miseráveis e infelizes. Isso pode ser provado afirmando que se o nosso estado fosse verdadeiramente feliz, não seria necessário distrair o pensamento para fazer-nos felizes. Mas é justamente isso que fazemos. Afogamo-nos na distração, nos jogos, no divertimento, para não ficarmos a sós. Ficar a sós é terrível. Face a face com o nosso eu, com a nossa miséria. Pascal diz que se pôs a considerar as diferentes agitações das pessoas e os perigos e penas a que se expõe nas festas e nas guerras, e que são causa de rixas, de tantas paixões, de empreendimentos ousados e de tantas ações, muitas vezes mais. Ele descobriu que toda a infelicidade das pessoas procede de uma única coisa, isto é, de não saber ficar sossegados sozinhos num quarto. Um homem que tem o suficiente para viver, se soubesse ficar em casa com prazer, não sairia para viajar e nem para fazer guerras. Não gastaria tanto dinheiro em viagens caríssimas se não fosse tão insuportável o isolamento. E não se procurariam tantas diversões e entretenimentos se as pessoas conseguissem ficar com prazer em suas próprias casas. Ninguém quer ficar a sós. E o motivo disso consiste na infelicidade natural da nossa condição, que é frágil, mortal e tão miserável, que nada nos pode consolar quanto a considerarmos seriamente. Consequentemente, os homens procuram justamente a distração da mente. E gostam tanto do barulho, da confusão, do alvoroço, da multidão. Por isso, a prisão, estar preso, é um suplício tão horrível. Por isso o prazer da solidão é algo incompreensível. Explica-se desse modo porque são procurados os jogos, as diversões, os entretenimentos e até as guerras. Mas Pascal se pergunta, o que significa ser superintendente, chanceler, primeiro-ministro,
se não encontrar-se numa condição na qual, desde o amanhecer, grande número de pessoas acorrem de todos os lados para não se conceder uma hora sequer do dia, na qual possam pensar em si mesmos. E quando mais tarde caem na desgraça e são remetidos às suas casas, como nesse momento de isolamento que todos nós passamos, onde não temos mais os nossos colegas perto, as outras pessoas, não se tem mais serviçais que os assistam nas suas necessidades, não cessam de ser miseráveis e abandonados, pois ninguém lhes impede de pensar em si mesmos. As diversões são fugas de nós mesmos, fuga da nossa miséria. A diversão e o entretenimento é a maior de nossas misérias, pois nos impede de olharmos para nós mesmos, estar cientes do nosso estado de essencial indigência, e assim nos proíbe procurar e empreender o único caminho em condições de tirar-nos do abismo da nossa miséria. O divertimento diverte, desvia da reta do caminho. O divertimento não é alternativa digna do homem. E se o homem se atira na multidão e se atordoa, renuncia exatamente à sua dignidade, renuncia àquela verdade a qual o pensamento pode conduzir. E o pensamento conduz à essencial verdade, segundo a qual o homem é constitutivamente indigente e mísero.